pessoal, tudo bem com vocês? Nessa etapa do estudo, nós vamos trabalhar sobre elementos de comunicação, que são a interação, a interface e a intermediação da comunicação. Vamos começar falando um pouco sobre a interação. Essa interação é o que ocorre entre os dois elementos da comunicação, o emissor e o receptor, seja pessoas, grupos, tecnologias ou outros elementos. É a maneira com que esses elementos trocam informações, atitudes, conhecimentos entre si para gerar uma comunicação. A interface é o meio pelo qual a interação ocorre, é o espelho da interação, da maneira que, sem a interface, não existe interação. E a intermediação é uma ação que pode ou não ocorrer na comunicação de modo que um entenda o outro, de modo que os canais da mensagem levem o conteúdo dela de maneira correta para que o receptor entenda o conteúdo que o emissor enviou no início. Vamos ver alguns conceitos técnicos desses três elementos para que vocês se recordem bem deles. A interação, então, é aquela situação que ocorre entre dois ou mais elementos dessa comunicação, que podem ser pessoas ou tecnologias. A interface é a plataforma sobre a qual a interação se constrói, e a intermediação é o espaço, é o diálogo entre aqueles dois elementos que estão se comunicando. Vocês lembram que nós falamos lá no início que a comunicação é tornar algo comum? Então, a intermediação é esse lugar comum ao qual os elementos, os componentes do processo de comunicação chegaram durante o seu diálogo, durante o seu acordo. A comunicação, ela pode ser a interação entre pessoas e tecnologias, não precisa ser somente entre pessoas, ok? Para isso acontecer, as pessoas, nós, devemos estar aptos a lidar com as tecnologias da comunicação. Não só ler revistas ou ler notícias no computador, por exemplo. Nós devemos saber inserir dados com a tecnologia de modo a gerar uma comunicação mais eficaz. Vamos dar mais uma olhadinha no slide para ver os termos técnicos sobre isso. As tecnologias, como nós sabemos, já fazem parte da nossa vida, não somente mais da nossa profissão. Por isso, é preciso que nós saibamos usar as tecnologias com parcimônia. Se você é como eu, aquele que acorda todo dia de manhã e verifica as notícias no seu celular, não se preocupe, isso é normal, tá? Nós estamos lidando com as tecnologias de uma maneira tão familiarizada ultimamente que a gente pode realizar nossos afazeres usando a tecnologia para benefício. Por isso, nós dizemos ali no slide que as tecnologias estão integradas ao nosso dia a dia. Elas já fazem parte do nosso processo de ser, da nossa interação com o mundo. E cabe a nós usar essas tecnologias de maneira correta, de maneira adequada, a não sobrepor o nosso viver e a nossa comunicação com o mundo em geral. Nós precisamos usar a tecnologia como um suporte. Por exemplo, ao realizarmos um pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito, estamos usando a tecnologia em transcorrência ou em substituição aos antigos talões de cheque, por exemplo. Ao realizarmos uma pesquisa na internet, estamos usando a tecnologia para favorecer o nosso processo de informação. Vamos dar uma olhada nas imagens? Venham comigo. Nós temos aqui um exemplo de compra no cartão, um exemplo de escolha entre o combustível que é colocado dentro de um veículo. Quando nós conectamos um dispositivo móvel a algum veículo ou computador para carregamento, utilizamos esse dispositivo para nos comunicarmos com outros. Quando usamos o computador para realizar pesquisas. Esse uso da tecnologia, como vocês veem no slide, ele é a união realizado entre o trabalho das pessoas e as facilidades. No caso da empresa,
essa união agrega competitividade, agrega agilidade, eficácia, desempenho, benefícios às empresas em geral para que elas obtenham o sucesso. Lembre-se do seguinte: uma empresa que utiliza tecnologia é bem-sucedida em termos de efetividade de mercado, competitividade, agilidade no desenvolvimento de tarefas. Porém, uma empresa que não utiliza o esforço humano de forma alinhada com essa tecnologia tem dificuldades. Então, o nosso papel como pessoa é estarmos capacitados, estarmos atentos para o uso da tecnologia com qualidade. Nós temos o papel, que já conversamos anteriormente, de agregar contexto, agregar sentido e valor a essa tecnologia. É assim que, no contexto empresarial, nós podemos alcançar o sucesso, a competitividade e mesmo a liderança de mercado. Nós vamos continuar essa discussão nas próximas aulas. Até mais, pessoal!